18ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, em 28 de agosto de 2019. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Santos. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite aos internautas, boa noite ao presidente do sindicato, Luciano, sua diretoria, boa noite aos auxiliares de sala que lotaram a casa. Vocês são sempre bem-vindas, aqui é a Casa do Povo. Tenho acompanhado a luta de vocês com relação às condições de trabalho, o que vocês têm pedido para nós. Nesta semana, quando eu fiquei sabendo que vocês viriam a esta casa, eu liguei para o prefeito na segunda-feira. Liguei para o prefeito, falei: prefeito, eu não participei da reunião no gabinete, então não estou sabendo o que foi prometido, o que foi acordado com as auxiliares. Aí o prefeito me disse: olha, foi acordado os 10% na assiduidade e já está sendo redigida essa lei. Numa semana anterior, o presidente Luciano esteve nesta casa e perguntou se havia descido a lei. Não havia descido. Ele havia mandado um documento, dia 9 de agosto, o Luciano mandou um documento para a prefeitura, falando a respeito dos 10% de assiduidade. Aí o prefeito falou: olha, no máximo quinta ou sexta-feira desce. Mas acabou vindo. Aí eu falei para o Luciano e falei com algumas auxiliares que a lei desceria, e que esta casa, eu teria certeza que nós votaríamos. Lógico que é um ganho para vocês, que não teria problema algum de todos os vereadores aqui estarem votando o projeto de lei. Só que nós temos o trâmite legal, que seria, faz a leitura e depois a votação. Então, hoje vai ser lido, desceu ontem para nós, vai ser lido hoje. Eu tenho 45 dias para poder colocar em votação, mas vocês podem ter certeza que nesta casa, na quarta que vem, nós colocaremos em votação. Eu acredito que os vereadores não fazem nenhuma objeção com relação a isso. Tenho certeza disso, porque sempre que é ganho para os trabalhadores, esta casa sempre está disposta a votar. Nós não temos prerrogativa de dar aumento. Então, mas podemos votar quando desce alguma coisa, a gente pode votar sim, e vocês podem contar com a gente. Eu tenho acompanhado a luta de vocês, eu fiz uma retrospectiva aqui, desde 2007 a 2019, das reuniões que eu participei com vocês, foram 9 reuniões no total, 3 nesta casa, uma na gestão do presidente Mangini, e depois 2 na minha gestão, que os vereadores estiveram presentes, ouvindo a demanda de vocês. 3 reuniões eu participei lá no sindicato, só não fui essa sexta-feira passada, porque eu estava com labirintite, que foi na sexta que o Luciano tinha descido aqui, que você falou que teria a reunião do sindicato, e eu não pude estar presente. 2 reuniões foram na minha residência, uma na Secretaria da Educação, que até então era a Roseli Faber, que era a secretária. Alguns vereadores estiveram presentes naquela ocasião. E, de lá para cá, vocês não haviam conseguido nada. Hoje, vai ser lido esses 10% de assiduidade. Conversei com a secretária da Educação também, a Juliana.
está aqui comigo o contrato, um contrato com a Unimax, que é a faculdade que vai ser estendido para vocês. Inclusive, eu falei, eu preciso do contrato, né? Porque no contrato tem o documento, se vocês precisarem estar aqui comigo, eu disponibilizo um xerox para vocês. E ela falou que provavelmente esse curso de pedagogia comece para vocês no meados de outubro ou novembro. Caso não seja possível um polo aqui, a prefeitura vai disponibilizar para vocês a condução para ir até Indaiatuba. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês de causa ganha, do que vocês foram contemplados, que eram reivindicações de vocês. Vocês tinham reivindicado a faculdade e tinham reivindicado também os 10% de assiduidade. Então, esta casa, vocês podem ter certeza que a gente vai votar essa assiduidade aí para quarta-feira que vem. No demais, aumento de salário, essas coisas, não pertence a esta casa, né? Porque aí tem o executivo, que é ele que faz essa parte, porque ele tem lá a questão de impacto financeiro, o que pode ser gasto ou não. Mas esta casa está aqui para votar o que for melhor para vocês. O que descer aqui de benefício para vocês, vocês podem contar comigo. Então, só um momento. Então, assim, eu vou dar continuidade à sessão e depois da sessão, ao término da sessão, se vocês quiserem conversar com a gente, estamos aqui à disposição de vocês. Considero aprovada a ata da 17ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 14 de agosto de 2019, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício número GP 113/2019, de 27 de agosto de 2019, o qual encaminha para a devida apreciação desta Casa os projetos de lei complementares número 009, de 27 de agosto de 2019, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a instituição da gratificação de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público permanente de auxiliar de sala, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e das outras providências. E o projeto complementar número 010, de 27 de agosto de 2019, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a ampliação de vagas para cargo público permanente de psicólogo, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e das outras providências. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei complementar número 09/2019. Questão de ordem, senhora presidente. Pois não. A vereadora não leu o projeto. Eu não li o projeto. Ofício. Eu tenho que ler o ofício primeiro. É o ofício. Tem que ler aqui. Sim, desculpa. Posso ler? Antes de eu ler, eu só queria complementar, a presidente ela estava falando aqui, eu complemento com vocês o seguinte, que nessa casa a gente não tem preguiça de trabalhar. Então, se caso vocês sentirem isso necessário, eu proponho a todos nós aqui que nós podemos encerrar a sessão, conversamos e podemos votar isso, se a mesa propor e aceitar, como os 10% já estão aqui com a gente, para a gente não ter problema, se for de vontade de vocês, não dessa vereadora. A gente poderia até suspender a sessão, conversaríamos, colocaríamos um requerimento de urgência e poderíamos votar isso hoje. Pelo menos eu penso no seguinte, porque o meu medo da gente não votar os 10% hoje, o que eu penso é atrasar mais e a gente perder mais um mês de 10% na gratificação de vocês. Então, fica isso aí, eu gostaria muito que isso fosse ouvido pelos meus nobres colegas e a gente desse uma suspendida aí na reunião. Aí é com vocês, não?
Continua. Não, então a gente continua. Não pode. Então vamos continuar. Não Então pode ter. vou ler o ofício e a gente volta, tá? Eu só queria colocar, porque como eu já havia colocado para algumas, tá? Então vamos lá. Ofício número GP 113 de 2019. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Senhora vereadora, presidente, através do presente, encaminha a Vossa Excelência os projetos de lei complementados abaixo relacionados para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis, a saber: dispõe sobre a instituição de gratificação de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público permanente de auxiliar de sala, constante no anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e da outras providências. E dispõe sobre ampliação de vagas para o cargo público permanente de psicólogo, constante no anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e da outras providências. Aproveito para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Martim, prefeito. Lido. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de lei complementar número 09/2019, de autoria da Prefeitura Municipal, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de lei complementar número 09, de 27 de agosto de 2019. Dispõe sobre a instituição da gratificação de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público permanente de auxiliar de sala, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e da outras providências. Henrique Martim, prefeito municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída gratificações de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público permanente de auxiliar de sala, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, que, em efetivo exercício da respectiva área de atuação, farão jus à vantagem pecuniária mensal à razão de 10% sobre o valor do nível do seu salário, desde que 1. Não apresente ausências justificativas ou injustificadas referentes a um dia de trabalho e 2. Não apresentem faltas, horas justificadas ou injustificadas, que, somadas ao mês vigente, ultrapassem a média diária de suas jornadas de trabalho semanal dentro da unidade escolar. Artigo 2º. Fica a Secretaria Municipal de Gestão Pública responsável pela implementação da gratificação hora instituída. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias, constantes do orçamento municipal vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 27 de agosto de 2019, Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, com as homenagens de estilo, submetemos à apreciação desta colenda Casa de Leis o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a instituição da gratificação de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público permanente de auxiliar de sala, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e da outras providências. Tida como necessária por profissionais da área, documento número 1, folhas 13 e 9 do processo administrativo, PA número 7164/2019. Pretende-se, pelo presente anteprojeto, a instituição da gratificação de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público permanente de auxiliar de sala, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, que, cumpridos os requisitos, passarão a fazer jus
a vantagem pecuniária mensal à razão de 10% sobre o valor do seu nível salário, cumprindo-se ainda ressaltar que o ora proposto observa compatibilidade e adesão orçamentária e financeira com as disposições das leis de responsabilidade fiscal, diretrizes orçamentárias e orçamentária. Documento número 2, folha 10/17, do PA número 7.164/2019. Diante do exposto, considerando a importância do projeto, estamos convictos de que os nobres vereadores não faltarão com seu valioso apoio para a aprovação da presente propositura. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 27 de agosto de 2019, Henrique Martim, prefeito. Lido. Encaminho o referido projeto de lei complementar para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária proceder à leitura do projeto de lei complementar número 010/2019, de autoria da Prefeitura Municipal, bem como sua respectiva justificativa. Projeto de lei complementar número 010, de 27 de agosto de 2019. Dispõe sobre a ampliação de vagas para o cargo público permanente de psicólogo, constante do anexo à Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e da outras providências. Henrique Martim, prefeito municipal de Cabreúva, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Cabreúva aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o total de números de vagas disponível para o cargo público permanente constante do quadro de cargos públicos permanentes do anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 260, de 8 de outubro de 2003, com a seguinte denominação e quantidade: psicólogos, cargos atuais, 11, aumento previsto na presente Lei Complementar, 2, total, 13. Parágrafo único. Fica alterado o quadro de cargos permanentes, anexo 1 da Lei Complementar 260, de 8 de outubro de 2003, passando a vigorar com conformidade com o quadro do anexo 1, parte integrante dessa lei complementar. Artigo 2º. Fica a Secretaria Municipal de Gestão Pública responsável pela alteração do quadro do cargos permanente, incluindo o cargo permanente constante dessa lei complementar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento municipal vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Essa lei em vigor na data de sua publicação, revigorada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 27 de agosto de 2019, Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, com as homenagens de estilo, submetemos à apreciação dessa coleta Casa de Leis o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre ampliação de vagas para o cargo público permanente de psicólogo, constante do anexo da Lei Complementar número 260, de 8 de outubro de 2003, e da outras providências. Tido como necessária por profissionais da área do processo administrativo, pretende-se, pelo presente anteprosto, a ampliação da quantidade de vagas disponíveis para o cargo público permanente de psicólogo, constante do quadro de cargos públicos permanentes. Aumento e quantidade de vaga em 2 novos profissionais que somarão aos atuais 11 existentes, totalizando os 13 servidores públicos municipais no cargo. Com o fito de ser da efetividade ao serviço de atendimento domiciliar municipal destinado profissional de nível superior, escolhido entre as ocupações listradas para compor sua equipe multiprofissional de apoio. Cumpre-se ressaltar que, ora proposto, observa compatibilidade e adequação orçamentária e financeira com as disposições das leis de responsabilidade fiscal, de diretrizes e orçamentárias e orçamento. Diante do exposto,
Considerando a importância do projeto, estamos convictos de que os nobres vereadores não faltarão com seu valioso apoio para a aprovação da presente propositura. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 27 de agosto de 2019. Henrique Martim, prefeito. Lido. Encaminho o referido projeto de lei complementar para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da indicação número 034/2019, de autoria do vereador primeiro secretário Antônio Carlos Mangini. Indicação número 34 de 2019. Inclusão de residências da Rua Adutora, bairro Bonfim, Cabreúva, São Paulo, no programa Cidade Legal, visando a regularização daquele núcleo habitacional e possibilitando a instalação legal de água e esgoto, dentre outros benefícios. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva a promoção de céleres gestões para a inclusão do programa governamental Cidade Legal de todas as residências existentes no logradouro epigrafado, mediante cadastramento nos termos das diretrizes anexas, possibilitando destarte a regularização daquele núcleo habitacional, possibilitando, dentre outras coisas, a ligação regular das mesmas no sistema de água e esgoto dentro da legalidade necessária. Sala das Sessões, vereador Guarino Malvez, em 27 de agosto de 2019, Antônio Carlos Mangini, vereador primeiro secretário. Lido. Peço à segunda secretária proceder à leitura da indicação número 035, de 2019, de autoria do vereador Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Indicação número 035 de 2019. Instalação de lombadas e de melhor sinalização de trânsito nas ruas Otília Lanzan, Constalde, Rodésia e Somália, do bairro Vilarejo. Considerando que a geometria retilinear das epigrafadas ruas tem induzido muitos motoristas a trafegarem acima do limite de velocidade, permitindo naquelas vias e, considerando que inúmeras crianças brincam nas ruas Otílias, Castalde e Rodenésia e Somália, e porque elas ainda transitam com grande número de pessoas de idade. Indico ao excelentíssimo prefeito de Cabreúva gestões junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, visando a instalação de redutores de velocidade tipo lombada nas supremacitados locadores. Indico ainda a realização de melhorias na sinalização de trânsito daquelas ruas, a fim de evitar acidentes. Sala das Sessões, vereador Guerrino Malveza, em 26 de julho de 2019. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos, vereador. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini, presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Noemi Presente. Medeiros Bernardes. Rodrigo José Sante. Presente. Tem um Peugeot, placa EDW 6405, está obstruindo a passagem de carros aqui do lado. Se for de alguém aqui Se for de alguém, por favor. É um Peugeot. Obrigada. Havendo número legal, dou início à ordem da 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço à segunda secretária a proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 28 de agosto de 2019, quarta-feira, às 19 horas.
Discussão e votação do projeto de lei número 0022, de 12 de agosto de 2019, da autoria da vereadora, segunda secretária, Marlúcia de Fátima Valente, que institui o Festival de Inverno de Cabreúva a ser realizado anualmente no mês de julho. E discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 005, de 14 de agosto de 2019, da autoria da mesa da Câmara Municipal, que autoriza a doação de bem imóvel à Santa Casa de Cabreúva. Câmara Municipal de Cabreúva, 28 de agosto de 2019. Noemi Medeiros Bernardes, vereadora, presidente. Tendo em vista que o projeto de lei número 022, de 12 de agosto de 2019, de autoria da vereadora, segunda secretária, Marlúcia de Fátima Valente, que institui o Festival de Inverno de Cabreúva, que se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloca em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra? Palavra concedida. Bom, eu tomei a liberdade de ser a autora desse projeto, a pedido dos comerciantes, de todos que, com o Festival de Inverno, acabaram alavancando um pouco a economia. Então, eles pediram que a gente colocasse isso para que eles também possam ter um planejamento, porque o planejamento é a alma de tudo, né? Então, eu conto com o voto dos meus nobres colegas. Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos os munícipes que estão em casa assistindo essa sessão, a todos aqui presentes. Primeiramente, quero dizer, vereadora Marlúcia, parabéns. Claro que eu voto a favor. Tudo que é bom, a gente tem que dar continuidade. Inclusive, quero falar uma boa noite especial para a secretária de Cultura, que aqui está hoje, Bárbara. Eu acho que tudo que é bom para o município, para os munícipes, e, nesse caso, os comerciantes, e não só, né, porque é uma diversão, tem que continuar. A gente está numa reta final aí, daqui a pouco vem os novos candidatos, tal, e tem que realmente pensar no que é bom para continuar. Então, eu sou uma pessoa muito transparente, o que eu acho que não é bom, eu falo, mas o que é bom, eu apoio. Então, tenho o meu voto. Ainda em discussão? Peço palavra. Palavra concedida. Senhor presidente, senhor vereador, povo aqui presente, eu também vou votar favorável porque a festa foi um sucesso. Eu acho que nunca teve tanta gente na cidade de Cabreúva que nem essa festa que teve o último agora em julho. Eu acho que Cabreúva só recebeu essa população quando veio o Zé de Camargo e Luciano aqui, que eu era prefeito ainda. Mas, olha, foi uma festa extraordinária. Então, tá de parabéns a Marlúcia pela essa indicação, esse projeto de lei. Voto favorável. Ainda em discussão? Essa palavra. Palavra concedida. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, público presente. Apareçam mais vezes. Serão todos bem-vindos. Independente da situação, do assunto que seja, é importante a participação de vocês em outros assuntos também. Quero parabenizar minha amiga vereadora Marlúcia. Eu sou favorável. Uma festa muito bonita, organizada, que movimenta o centro, movimenta o turismo e o comércio local. É valorizado tanto os comerciantes daqui diretamente, tanto indiretamente, porque a matéria-prima usada, bastante coisa é comprada aqui, consumida aqui. Então, está atraindo turistas que, quando vêm, conhecem um hotel, conhecem um restaurante, conhecem a cidade e levam o nome da cidade. Então, foi muito bom, está sendo muito elogiado, e é um ganho para o centro histórico, que ele tem o charme, né, do centro, e que mais pessoas, milhares de pessoas, possam conhecer cada vez mais, e isso fomentar mais o centro no turismo aqui. Então, eu sou favorável também. E parabéns. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 022/2019. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 022/2019. Quero parabenizar a secretária Bárbara e a equipe dela, que também está presente.
O Festival de Inverno não é apenas uma festa, porque traz também o aumento de turistas na cidade, e nossa cidade está sendo vista em outros lugares, traz também empregabilidade, né, uma questão econômica. Então, vereadora Marlúcia, está de parabéns pelo projeto, que já havia sido dado início, né, na gestão da então secretária Maria Ângela, e agora continuou na gestão da secretária Bárbara. Parabéns. Tendo em vista o projeto de decreto legislativo número 05, de 14 de agosto de 2019, de autoria da mesa da Câmara Municipal, que autoriza doação de bem imóvel à Santa Casa de Cabriúva, se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloca em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Peço a palavra. Palavra concedida. Tive a oportunidade. Boa noite a todos e a todas, primeiramente. Tive a oportunidade de participar de uma reunião com a presidente Noemi, a vereadora Paula, juntamente com a secretária de Saúde, e ela expôs para nós ali naquele momento a dificuldade que a Santa Casa estava tendo pela falta de um veículo para que fizesse serviço administrativo. De imediato a presidente falou que nós tínhamos 4 veículos aqui na Câmara e que nem todos estavam sendo usados. E lançou-se a ideia ali de fazer essa doação. A presidente, reunida com todos os demais vereadores, colocou isso em pauta, todos concordaram, e eu tenho certeza que esse veículo aí vai ser muito bem usado pela Santa Casa. Então, tem meu total apoio para a aprovação desse projeto. Ainda em discussão? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, todos os auxiliares aqui presentes, o Luciano do sindicato, demais presentes. Eu, antes de mais nada, parabenizo a mesa da Câmara por esse projeto, né? Como foi dito pelo vereador Mangini, trata-se de uma doação de um carro para a Santa Casa, que vai ajudar na demanda lá da Santa Casa, as dificuldades. Nós sabemos que tem problemas com locomoção. É um carro, não é uma ambulância, mas pelo trabalho administrativo que a Santa Casa irá fazer, é de grande valoração para a Santa Casa. Então, parabéns, tenho o meu apoio e de todos os vereadores nesta casa. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 05/2019. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de decreto legislativo número 005/2019. Quero agradecer os meus pares pela aprovação por unanimidade, porque nós havíamos conversado antes e de bom grado, né, todos concordaram que nós fizéssemos a doação desse carro que pertence à Câmara, fizéssemos para a Santa Casa de Cabriúva. Tenho certeza que eles farão bom uso. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. O uso da palavra em tema livre, solicito a segunda secretária para que apresente os nomes dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Antônio Carlos Mangini, Márcio Marcondes, Paula Santos e Marlúcia Valente. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Mangini. Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em especial as auxiliares de sala, importante a participação de vocês e importante as pessoas terem coragem, sim, para vir reivindicar os seus direitos. Quero cumprimentar aqui o Luciano Sena e toda a direção aqui do Sindserve, e pelo empenho que vocês têm aí em buscar melhorias para o funcionalismo. Eu queria falar um pouco dessa lei complementar, a 009, né, que dispõe sobre a instituição da gratificação de assiduidade aos profissionais ocupantes do cargo público de auxiliar de sala. Nós sabemos que vocês têm outras reivindicações, no caso, o curso de capacitação para quem trabalha com inclusão, que vocês também têm a questão da faculdade que vocês pleiteiam. Eu acho que vocês têm todo o direito mesmo. Eu só achei estranho, pois hoje eu liguei para o Luciano Sena e ele não estava sabendo de uma situação. Nós temos aqui o acordo de cooperação entre o Instituto de Ensino Superior de Indaiatuba Limitada e a Prefeitura do município de Cabriúva, que instituiu uma parceria, que é a Unimax, a faculdade.
que foi assinado no dia 28 de maio de 2019. 28 de maio. E o presidente do sindicato, que é a pessoa que luta pelos direitos, o sindicato que vai atrás para procurar as melhorias e que fez várias reuniões, ele ainda não estava sabendo. Então, só achei estranho isso. Então, faltou comunicação. E até saudoso Chacrinha já falava, quem não se comunica se estrumbica. Então, faltou comunicação da parte da administração municipal com o sindicato. Não sei se os funcionários sabiam desse acordo que foi assinado, desse termo de acordo. Então, faltou a comunicação por parte da Prefeitura Municipal. Bom, primeiro tema é esse. Eu queria falar também de um fato ocorrido semana passada na UBS Bruno e Felipe Espina. Teve um portão que caiu em cima de uma ou duas crianças se machucaram. Eu até fui no local. Chegando lá, estava o pessoal da Prefeitura, da Secretaria, estava a Guarda Municipal. Eu cheguei e tentei levantar aquele portão, um portão muito pesado. Eu até comentei com a presidente, com alguns outros vereadores, ainda bem que os anjos da guarda daquelas duas crianças estavam lá, porque poderia ter ocorrido uma fatalidade ali. E o que causou mais estranheza, no dia seguinte, a vereadora Paula e a vereadora Noemi foram até o local, a empresa fez a manutenção no portão. Passado algumas horas, aquele mesmo portão caiu, novamente. Poderia ter machucado outras pessoas. Aí fica a minha pergunta. Eu acredito que tenha que ser dessa forma. Se estiver sendo dessa forma feito pela Prefeitura, maravilha. Se não estiver sendo feita, que seja feita a partir de hoje, porque toda obra entregue por uma empresa terceirizada tem que ter ou um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho para ir até o local e assinar que realmente aquela obra foi entregue nos conformes. Porque, olha, não pode acontecer isso, de um portão cair, machucar duas crianças, a empresa vir fazer a manutenção e o portão novamente cair. Então, tem a responsabilidade da empresa, sim, porque aquela obra teve um custo de 80, 90 mil reais, me corrijam depois se eu estiver falando alguma besteira. Mas a Prefeitura também é responsável, através de alguém da Secretaria de Obras, que vá fiscalizar e assinar a entrega daquela obra. Então, fica aqui a minha indicação para que a Prefeitura, daqui para frente, realmente faça uma fiscalização para que não ocorra outros incidentes, como foi esse noticiado pela TVT, pelos órgãos de imprensa aí, enfim. E também queria falar sobre a minha indicação, a indicação número 034, que eu solicito a inclusão de residências da Rua Doutora, no bairro do Bonfim, Cabreúva, no programa Cidade Legal, visando a regularização daquele núcleo habitacional, possibilitando a instalação legal de água, esgoto, dentre outros benefícios. Domingo eu fui fazer uma visita ali naquele bairro, tinha ali umas 14 ou 15 famílias, onde é um terreno legal, que o proprietário fez um fracionamento ilegal, tá? Várias residências foram construídas, toda residência tem o seu poço e a sua fossa. A fossa vem contaminando o poço. A Sabesp não pode ligar a água, porque a rua existente ali não é pública, é uma rua particular. Então, eu solicito para a Prefeitura, que a Prefeitura inclua aquele núcleo no programa Cidade Legal, como foi feito com a Fazendinha Real e outros bairros, Fazendinha Real não, perdão, como foi feito com a Vila dos Mineiros, que está incluso no programa, para que eles realmente, futuramente, eles possam ter esses benefícios, ter a água, ter o esgoto e ter a sua matrícula, a sua escritura do seu imóvel. Então, fica aqui a minha indicação à Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura inclua aquele bairro no programa Cidade Legal. Eu queria também parabenizar a vereadora Marlúcia pelo projeto que instituindo o Festival de Inverno, né? É importante no calendário municipal. Nós vimos que foi um tremendo de sucesso. O anterior já tinha sido um sucesso, esse aqui também foi um sucesso, eu estive presente em 2 noites. Então, eu não comentei na hora da discussão, mas eu fico aqui consignado aí meus parabéns a você e toda a população cabreúvana que realmente é agraciado, e o município se tornou notícia em toda a região, teve pessoas de São Paulo que vieram para cá e parabenizaram realmente. Nos demais, eu quero
cumprimentar a todos que estão presentes aqui hoje. Eu acho que tem mais de 80 funcionários públicos municipais. Vocês são no total de 160, mas metade, pelo menos, ou um pouco mais da metade, esteve presente aqui. Então, vocês têm representatividade. Eu vejo assim, presidente, nós podemos colocar o projeto semana que vem, mas para colocar esse projeto, que tivesse uma conversação com eles, para ver se é isso mesmo que eles querem. Se tem algo mais que possa ser incluído. Por isso vocês têm aqui o sindicato, para que o sindicato faça essa conversação, que tem um termo aditivo, se for o caso de fazer esse acordo com a prefeitura. Foi bem dito pela presidente, nós não podemos colocar nada no projeto que venha onerar os cofres públicos, porque não é uma competência do vereador. O vereador pode aprovar ou não aprovar, mas tenho certeza que nós não estaremos colocando esse projeto aí, eu peço para a presidente, antes de ter uma conversa, uma reunião com vocês, com o sindicato, para que possamos entrar num consenso, para que seja feito o melhor para vocês. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Márcio Marcondes. Boa noite a todos, ao presidente, demais vereadores, em especial a todos os servidores públicos aqui presentes, auxiliares. Eu parabenizo a classe pela luta de vocês. Eu acho que funcionário tem que estar unido, sim, lutando pelos direitos de vocês, é uma reivindicação. Eu, como vereador, coloco-me à disposição de vocês, podem contar comigo. Como foi dito pelo vereador Mangini, eu acho que pode, sim, ser feito um termo aditivo, com mais reivindicações. Poderíamos votar o projeto hoje? Poderíamos, mas não é o consenso de todas vocês. Eu acho que vocês estão querendo mais coisas, mais garantias, mais melhorias, e especialmente na capacitação de inclusão. Sei que vocês trabalham com crianças especiais, têm muitas dificuldades nas salas com as crianças, às vezes ficam sozinhas com 10, 15 crianças, é difícil o trabalho, 18, 20, 23. Então, acho que vocês têm que lutar mesmo, acho que vocês estão certas, o sindicato está apoiando vocês, eu acho que isso é muito importante. Eu vi que teve um ofício dele junto ao executivo, teve conversação junto com o jurídico da prefeitura também. Eu acho que vocês têm que sentar e conversar. Nós nos colocamos à disposição depois da sessão também. É direito de vocês também, tem direito também. Então, podem contar comigo nessa luta de vocês. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu acho que nós, todos os vereadores aqui, vamos pensar no bem comum de vocês, vamos sentar, vamos lutar por vocês. Um passo vocês já deram. Tomara que dê mais passo adiante nos direitos de vocês. Eu quero também parabenizar a Marluce pelo projeto. Eu não falei na discussão, mas eu acho que esse festival é de suma importância para o município, uma data que foi registrada, marcada, a secretária Bárbara também pelo empenho dela, que ela lutou pela festa, a gente viu que foi muito bonita, muito bem organizada. Então, eu parabéns às duas e à vereadora pelo projeto. Hoje nós votamos também, já foi dito, sobre a doação do veículo para a Santa Casa, né? Como eu disse, né? Tem precariedade na saúde, tem dificuldade no transporte, a gente vê muitas ambulâncias que não estão com a devida manutenção. Então, a gente, com essa doação de carro, é um carro que estava parado aqui na Câmara. Então, vai servir para a Santa Casa, para o trabalho externos, administrativo. Foi uma votação unânime. Então, acho que todos os vereadores estão de parabéns também nesse projeto. Eu parabenizo também a Paróquia Jesus de Nazaré pela Festa do Bonfim. Eu acho que foi bem organizado nesse fim de semana também. Foi uma festa muito boa, teve o apoio da Prefeitura, teve o empenho do padre Joaquim, eu parabenizo ele pelo empenho e tudo que ele fez. Foram 3 dias de festa muito bom, tanto na parte litúrgica como na festiva. Sobre o que o vereador Mangini disse aqui também, eu assino embaixo que ele disse sobre a unidade básica de saúde do vilarejo.
É triste quando a gente vê uma obra cair sobre 2 crianças, uma de 2 anos, uma de 5 anos. Poderia ter acontecido uma tragédia. Graças a Deus, a mão de Deus estava ali, não aconteceu nada. Eu só espero que as crianças estejam sendo assistidas, amparadas, com a saúde devida, protegida, porque se a gente se colocar no lugar de um pai e de uma mãe, vem um peso total sobre aquelas crianças. Poderia sim ter acontecido uma fatalidade. Infelizmente, os vereadores visitaram lá, foi arrumado, no outro dia caiu novamente. A gente espera que no mesmo dia que não aconteça novamente, porque poderia ter acontecido uma tragédia. Então, a gente espera que os departamentos competentes, a secretaria competente, ao avaliar uma obra, ela verifique se está tudo correto. É lógico que acidentes acontecem, não podemos culpar A nem B, mas acho que o serviço, quando é prestado por alguém, deve ser bem prestado. Aqui, demais, eu agradeço a presença de vocês, a luta de vocês. Eu coloquei até aqui, funcionário unido jamais será vencido. Parabéns para vocês, boa noite. Com a palavra, a vereadora Paula Santos. Novamente, boa noite a todos os munícipes que estão em casa assistindo. Inclusive, quero mandar um grande abraço para a auxiliar de classe, Daniela, que me mandou mensagem aqui, que está assistindo. Eu vou, primeiramente, falar sobre alguns assuntos. Uma delas é agradecer, já de primeiro momento, a secretária de Educação. Eu havia feito um ofício aqui, indicado até por uma munícipe, né, que isso é super importante, né? O vereador, como diz a vereadora presidente, é uma extensão da rua. Então, eu quero agradecer a secretária de Educação, Juliana, por ter atendido a indicação das palestras nas escolas sobre o abandono de cães, de animais. Tá? Então, eu fico muito feliz. Tá? Quero agradecer a Natânia, que pediu o meu apoio, e, graças a Deus, fomos atendidos. Em primeiro momento, a secretária já tinha deixado bem claro que, após o retorno das aulas, ela faria o possível. Então, muito obrigada à secretária de Educação. Eu quero falar sobre um assunto que eu falo desde o meu início de mandato, né? Que são os animais soltos na Nova Cabreúva. Né? Inclusive, tem dias que a gente não consegue nem entrar em casa. Eu já falei sobre esse assunto diversas vezes, e todos os vereadores aqui presentes são testemunha com o Executivo. Pedi soluções, eu já fiz algumas indicações, eu já apresentei a lei vigente que tem, que é a 1710, de 30 de agosto de 2005, para que seja tomada alguma providência. Não pode continuar do jeito que está. Quando acontecer uma fatalidade, eu vou vir aqui e vou falar. Aí falam assim, a vereadora Paula, fala demais, a vereadora Paula, né, aquele monte de coisa que vivem falando aí, mas eu não estou atacando o Executivo, eu estou pedindo, por favor, para que se tome providências. Não tem como ficar aqueles animais soltos. Né? As crianças vão pegar o ônibus para a escola, tem um monte de boi e de vaca que entra no quintal, que entra na frente das casas que não tem portão. Gente, e aí, quando machucar alguém, motoqueiro, eu mesmo já quase bati o meu carro à noite, né? Porque quando a gente chega no final da Durval Almirante, você vira a curva, está cheio de boi, de vaca, e eu tenho pedido desde 2017. Então, quando acontecer uma fatalidade, eu não vou aceitar a palavra fatalidade, porque isso está sendo avisado. Existe uma lei, 1710, ela só precisa ser cumprida. Eu não sou contra, veja bem, o munícipe. E aí o seu Dinho postou, e eu fui lá e falei, vereador, eu tenho lutado. Só que, assim,
não adianta, né? Na época, teve um secretário que respondeu para mim assim, segue o nome do munícipe. Gente, não cabe a mim isso. A fiscalização é minha e eu já estou apontando o problema, mas cabe à secretaria responsável tomar as providências. Como assim? O executivo já tinha me dito que iria tomar providências, só que isso continua. E aí, quando machucar alguém, quando haver um acidente, quando o próprio animal, porque não vai ser só o humano que vai sofrer nisso tudo, o animal também. Então, vereadora, eu peço... Só um minuto, vereador, eu vou terminar minha palavra. Eu peço encarecidamente que seja tomada uma providência. Isso aqui que eu estou pedindo é uma crítica construtiva. Então, tome a providência com esses animais, converse com o proprietário, né? Porque, de repente, falta uma conversa e um diálogo. Tá? Então, esse é um pedido meu. Uma outra coisa que eu quero falar aqui hoje, também, e quero agradecer, a coordenadora Guacira da Odonto. Tá? A gente está com um caso bem mais sério, e ontem, na hora que eu liguei para ela, que passei o caso, de primeiro momento, ela já foi solista. Então, são de pessoas assim que não olham de que lado que essa vereadora está, porque eu estou do lado do povo, então o meu lado é o povo. E atende à reivindicação. Né? Porque muitas vezes a gente faz ofício aqui, demora 3, 4 meses e não recebe resposta. Mas, em compensação, graças a Deus, existem alguns secretários e coordenadores que, quando a gente leva uma demanda, já de prontidão, ele já toma, porque ele sabe que não é a vereadora, é o munícipe que precisa. Então, eu deixo 2 agradecimentos aqui que eu não poderia deixar. Da coordenadora Guacira e da coordenadora de UAC, Anisa, tá? Que começou agora os seus trabalhos, tem feito um trabalho espetacular, né? Que ela continue dessa forma. E assim, é como eu falo, o pedido do vereador é só uma extensão da rua, do munícipe. Tá? Gostaria de, agora, me dirigir com todo o carinho às auxiliares de sala e dizer que vocês têm todo o meu apoio, que vocês devem reivindicar, sim, tá? Sempre. Eu sempre falei isso quando estava na prefeitura, quando estava na Secretaria de Saúde. E a gente tem que reivindicar, sim, a gente tem que lutar, sim. Então, vocês têm o meu apoio. Eu sei que vocês têm algumas solicitações. Acho que é de extrema necessidade a capacitação, principalmente quem está trabalhando com inclusão. Né? Isso daí, gente, é o mínimo. Né? Isso não deveria ser nenhuma reivindicação, isso já deveria estar acontecendo. Né? Então, tem o meu apoio. O vereador trouxe aqui um documento muito importante, então que seja feita essa conversa com o sindicato, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, que já dizia Rui Barbosa: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, vocês lutem e contem com essa vereadora, porque eu estarei com vocês, tá? Nós, e eu me coloco nisso, nós não podemos nos acovardar nunca. Se estamos certos, nós temos que lutar sempre. Às vezes, os tropeços são grandes, mas a gente não deve olhar para isso. A gente levanta, sacode a poeira e segue de novo. Tá? Então, lutem. Sobre o portão da unidade do vilarejo, essa eu não poderia deixar de falar. Gente, o portão caiu num dia, eu estava de plantão, eu recebi muitas mensagens. E eu fiquei assim, a minha gerente, a minha chefe, ela fala assim, eu estou desacreditada. Essa palavra nem é muito assim, mas ela fala, eu estou desacreditada. E agora eu peguei essa palavra para mim. Eu fiquei desacreditada. Mas, enfim, primeira pergunta que eu fiz, peguei meu telefone, liguei para a secretária, mandei uma mensagem perguntando se era verdade. A mesma disse que, infelizmente, sim. Procurei saber das crianças, já estavam me falando que já estava sendo transferida uma já tinha ido de alta. Maravilha, porque em primeiro momento a nossa maior preocupação, com certeza, é a criança, é a vida daquela criança.
Dr. Savoy, que quero deixar aqui os agradecimentos, estava no Hospital São Vicente e, de prontidão, já atendeu esse caso, a secretária havia me dito. No dia seguinte, na quinta-feira, eu tirei a vereadora até da cama, né? Porque nós fomos cedinho na unidade. Nós fomos lá, aguardamos para ser atendido, como sempre, muito bem atendido, perguntamos tudo o que tinha ocorrido, porque já vinha com um problema esse portão. Eu não sou engenheira, eu sou farmacêutica, né? Então, foi isso que eu disse quando chegou a pessoa da empresa responsável que veio para arrumar o portão. Primeiro, de correr lá era de plástico, sabe? É um negócio que é roldana. Ó, eu não sou técnica, eu não sei o nome. Roldana era de plástico. Embaixo, qualquer pessoa, né? Eu tenho portão na minha casa, a parte de baixo de correr, gente, realmente ia acabar caindo. Aquilo ali não estava ideal. Porém, na hora que a gente estava saindo, avisaram que a pessoa responsável estava chegando. Eu e a vereadora Noemi fomos lá e nos apresentamos. E um senhor muito educado e disse, fique tranquila, pode confiar no meu trabalho. Eu falei, que bom. 2 horas depois, antes disso, vereador, vou falar uma coisa. Foi, sim, um engenheiro lá, porque fui eu liguei para a secretária, a vereadora Noemi está de prova, estávamos no carro, quando eu peguei o telefone, liguei para a secretária do Meio Ambiente, a Rose, e falei, Rose, eu estou saindo da unidade do vilarejo, mas me causa estranheza que não tenha um engenheiro aqui para acompanhar e fiscalizar. Ela falou, Paula, eu estou subindo a serra juntamente com o engenheiro. E realmente ela o fez, ela foi lá com o engenheiro. Só que depois de 2 horas, o portão caiu. Uma outra parte do portão caiu. Aí eu falo, gente, aí é fora de sério. Porque tinha um engenheiro lá, né? E liguei para a secretária de saúde. Falei, doutora Rita, o portão caiu de novo? Ela falou, infelizmente, caiu uma parte. Eu falei, então é melhor já deixar caído. Não coloque mais esse portão enquanto não resolver, porque vai acontecer alguma coisa mais séria. Então, assim, quando a gente fala algumas coisas aqui, é que a gente está acompanhando e né, às vezes você fica se perguntando como que pode. Então, eu espero que agora realmente resolvam aquele problema, né, que refaçam um serviço que foi realmente caro, né, muito caro. Então, e que não haja mais esse tipo de problemas. A primeira vez aconteceu, foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade, caiu. Agora, na segunda vez, aí eu já não concordo. Porque se tem um engenheiro lá, se tem a pessoa da empresa lá, se está vendo que não vai ficar em pé, não coloque de volta. Tá? Vereadora Paula, uma parte. Você citou o nome do vereador Dinho, e aí ele queria falar alguma coisa. Pois não, eu esqueci, desculpa. Desculpa, vereador. Tá? Desculpa, vereador. Vereador, não foi por mal, o senhor me conhece, tá? Era só para não perder a linha do pensamento. Bom, agradeço a todos. Vocês, como eu já disse, contem comigo. Um grande abraço. Vereadora Marlúcia Valente. Boa noite a todos. Só para dar uma pincelada que todos os meus nobres falaram em relação ao acidente, realmente é uma fatalidade que aconteça, e eu os convido a todos a não ficar só aqui na palavra. É muito importante que a gente não pegue a tribuna quando a casa está cheia e reclame de alguma coisa. É muito importante que a gente continue essa fiscalização. Houve um acidente, houve uma falha. Então, essa vereadora aqui já fiz o protocolo pedindo o nome do engenheiro, como que foi e o porquê foi liberado. Quando tiver, eu volto a falar aqui e eu conto com todos vocês para a gente realmente apurar o caso. Porque os casos a gente tem que levantar, infelizmente, esse só após acontecido, mas é importante a gente dar continuidade para que não aconteça mais. Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente continuar nessa euforia da cobrança, né? E em todas as cobranças, lógico, principalmente nas obras, né? Quanto aos projetos que foram apresentados aqui, hoje, quando teve a votação do repasse do carro, que essa casa a gente já tinha alguns carros, no final do mandato do presidente da Câmara passado, o Magini, a gente adquiriu mais 2, e aí acabamos ficando com esse que
foi cedido agora, muito bem cedido pela Santa Casa. Acho de suma importância e de total relevância e necessidade. Quanto ao projeto que eu coloquei em relação ao Festival de Inverno, que eu já expus, que foi realmente, acho que foi o pedido de alguns comerciantes, e deixo claro que não só atende aos comerciantes que expuseram, que mostraram os seus produtos, movimentou a cidade inteira, movimentou o hotel, o que não estava lá presente, movimentou o mercado, que não estava com barraca lá na hora, então mexeu com a economia geral, os postos de gasolinas, que eu perguntei, e todos tiveram isso. Então, isso foi muito importante. E sem contar que não é só no período de festa que a nossa cidade foi ali, todo mundo aproveitou. Da continuidade, a visibilidade da cidade, que vem muitos frutos, e isso eu falo com a secretária Bárbara, para que ela me estenda aos parabéns a todos, que foi essa visualização da cidade, que trouxe o selo para a cidade de turismo, e que trouxe, entre outros benefícios. Então, a gente sabe da necessidade da saúde, a gente sabe da necessidade da educação, a gente sabe da necessidade do esporte, mas há necessidade também de festa, há necessidade de fazer, nós precisamos ficar, nós precisamos mostrar para o país que existe Cabreúva. E, através desse evento, isso aconteceu. Eu parabenizo, peço à secretária Bárbara que, por favor, transmita à primeira-dama, que foi uma iniciativa dela, o início, o pontapé, para que esse festival começasse a acontecer, e, graças a Deus, foi dando bons resultados. Então, parabéns para Maria Ângela e toda a equipe que não mede esforço para que isso aconteça. Quanto aos auxiliares, eu estou disposta, logicamente, sempre estive e estou. Queria muito poder subir aqui e falar para vocês que eu concordo com tudo que vocês pedem, que eu apoio vocês em tudo. Porém, eu quero ser bem sincera, nem 1/3 do que vocês pedem cabe a essa casa. Infelizmente. Talvez a gente poderia ter outra visão. Mas a metade das coisas o sindicato sabe que eu não estou mentindo, não é essa casa que resolve. Então, nós podemos, sim, ver o aumento, vocês querem, acha legal, está de acordo, é isso. Agora, falar o valor do aumento, nós não podemos nem fazer uma emenda com isso, porque a gente vai estar alterando os cofres públicos, e isso, no Código do Vereador, não pode ser feito. Então, eu compartilho de algumas decisões, lógico, sei da necessidade, mas que fique claro que não está na minha mão. Tá? Mas conte com essa vereadora no que for possível. E gostaria muito de pedir a vocês, estou super feliz que tem um número grande hoje eu poder falar isso para vocês. Desde o início da negociação, a gente tenta acompanhar, mas é de suma importância que vocês nos convidem todos para participar. A gente também quer saber o que está acontecendo. O que eu sei, e eu não tenho vergonha de falar até agora, é que houve um pedido do sindicato de 10% e isso foi incorporado. Por isso, eu até no início eu abordei algumas pessoas e falei, gente, mas o que vocês estão pedindo? Então, isso, eu quero, assim, quando vocês fizerem alguma reunião, seja com alguém dessa casa, ou seja lá em cima, por favor, eu acredito que existe uma ata. Desça para a gente essa ata. Mande no e-mail da Câmara e fala, olha, a conversa está assim, está assim. Ah, a gente tem que acompanhar? Lógico, a gente acompanha quando possível. Eu sou super assídua, eu posso falar isso. Mas muitas coisas a gente não fica sabendo. Então, assim, volta a falar o que eu acho que o vereador Mangini falou. Há a falta de comunicação, sim. Nós precisamos comunicar para a gente saber certinho o que é e poder lutar todos juntos. Como disse o vereador, os funcionários unidos, a classe unida são mais fortes, ok, mas conte com a gente e nos comunique também. Tá? Eu tenho um grande prazer de estar sempre presente quando vocês me convidarem. Tá? Muito obrigada e conte comigo. Boa noite. Não pode. Agora, não pode. Depois da reunião, agora não pode essa parte, tá bom? Eu já vou terminar. Pelo que eu compreendi, eu votaria essa lei o mais rápido possível, mas, pelo jeito, parece que vocês não querem. A gente precisa estar ciente disso daí,
né? Porque, querendo ou não, é um ganho. São 10% de assiduidade. Então, assim, é a minha visão. No entanto, foi o que a vereadora Paula falou, e eu sempre falo, esta casa é a extensão das ruas. Se vocês falarem que não, é a categoria que vai decidir. Vai passar por votação? Vai passar por votação. Eu colocaria isso numa próxima sessão para vocês terem o ganho, mas vai depender depois da nossa conversa, né? Mas, de todo jeito, eu preciso colocar isso em votação. E com relação às reuniões no sindicato, eu sempre fico sabendo através do site, do Facebook, do sindicato. Aí eu olho lá, eu vejo que tem reunião, eu vou. Não que venha, não que venha para esta casa o convite. E outro, sim. Ela falou que teve 2 reuniões na minha casa. Realmente teve. As auxiliares pediram para mim num sábado para ir na minha casa, e um dia à noite. A minha casa está aberta para todas as pessoas. Obrigada. Então, assim, é evidente que se alguém falar que... E a primeira reunião que teve, eu nem era presidente desta casa, viu, gente? As 2 reuniões que teve na minha casa, eu não era presidente dessa casa. Foi na época do então presidente Mangini. Ele não se sentiu ofendido de vocês quererem vir na minha casa conversar comigo. Eu acho que a minha casa pertence a mim e eu recebo quem eu quiser na minha casa. Desculpa, me desculpa. Bom... Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 4 de setembro de 2019, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.